Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Com o receio de me repetir, e com certeza me repetindo, hoje eu vou falar sobre Sete Saias do Cabaré. E aqui eu pretendo fazer agora uma série de vídeos, não em sequência, tá? No decorrer do ano, onde eu vou falar de cada uma das sete saias da Falange, né? São muitas. Eu trabalho com sete saias das sete encruzilhadas, que de todas é a melhor. Sem querer colocar aqui competição feminina. Mas é claro que uma brincadeira, né? Mas a mais famosa, sem sombra de dúvidas, é a do Cabaré. Mesmo que ela não seja nem a mais velha, nem a mais nova. Mas ela é muito famosa. Por quê? Ela tem um comportamento mais exacerbado. Ela tem um comportamento mais vistoso, né? Ela causa alvoroço. De modo geral, ela causa sempre alguma coisa. O que não é muito comum das outras sete saias, que são geralmente moças mais pacatas, mais românticas, né? Mais gentis. E essa, a do Cabaré, acaba sendo muito divertida, mais pacata, romântica ou gentil. Não é lá exatamente características que a gente pode marcar dela, né? Então vamos começar com a história dela, que, como eu falei, ela é a mais famosa. Portanto, a história dela é a mais conhecida. E eu comecei o vídeo dizendo que eu, poderia estar me repetindo, porque eu tenho certeza absoluta que eu já contei essa história em algum vídeo, mas eu não lembro qual. Eu pesquisei aqui no YouTube, é o meu nome, né? Felipe Caprini, Sete Saias, para ver se tinha já um vídeo das Sete Saias do Cabaré, e não tem. Então eu devo ter contado a história dela no meio de outro vídeo, o que fica muito complicado para pessoas encontrarem, quem quiser saber. Então, se você já segue o canal e já viu essa história, eu vou contar a mesma história. Mas se você é uma pessoa que quer saber das Sete Saias do Cabaré e nunca me viu falar dela, e não vai conseguir encontrar na pesquisa, aqui é o jeito mais certo de entender. Então, a história dela, eu vou contar pausadamente, mas, gente, é aquela história das sete saias que tem uma saia para cada marido. A história dela, na verdade, não tem maridos, tá? Tem noivos, namorados. Mas a gente fala assim porque é um jeito mais claro de deixar que ela tinha relações sérias com alguns homens. Mas eles não sabiam que eram vários. Cada um deles acreditava que era único. Só que em vez de abordar logo isso, vamos do princípio. O início da vida dela é muito similar ao de todas as sete saias. Exatamente por isso que existe a Falange das Sete Saias. Porque são moças, várias delas muito diferentes entre si, mas todas têm pontos em comum. Um deles, que é o inicial, são que todas são moças que têm origem cigana, mas que não são mais mulheres de fato ciganas. Elas podem ter tido criação cigana e algumas até sangue cigano, mas não permaneceram como ciganas, porque ser cigano vai muito além de um laço étnico, tá? Ou de um momento da vida. Ser cigano é um estilo de vida, uma cultura. E elas não compactuam com a cultura. Então, você vai ver, aí vocês vão ver com muita clareza e muita frequência qualquer sete saias dizendo: eu era dos ciganos e saí. Mas como é que se deu isso com esta? Lá na altura dos 13, 14 anos dela, ela não vai fazer como as outras que fugiram do acampamento cigano. Essa não fugiu. Essa foi, com muita gentileza, convidada a se retirar. Porque a família dela, que era uma família cigana, não a compreendia. Por quê? Desde muito cedo, ela era uma moça que gostava de viver bem a vida. Gostava de luxos, gostava de ser mimada, até aí tudo bem. Só que ela também era uma pessoa muito carnal. Então, de forma clara, ela gostava muito de sexo. Ela era muito nova. Naquela época, com 12 anos, a pessoa às vezes já era casada, né? A pessoa, que hoje a gente entende que era uma criança. Mas na época, gente, eu estou falando isso na época colonial do Brasil, a coisa era bem diferente. Mas, como ela era muito sexualizada e por vontade própria, inclusive quando a família descobre que ela já não é virgem, com seus 13, 14 anos, vão tentar entender quem abusou dela, e aí é uma decepção porque descobrem que não exatamente ela foi abusada, ela acaba ali chamando outro ciganinho da idade dela também e o convence a fazer algumas coisas. Então, se for colocar assim na ponta do lápis, se teve alguém que cometeu abuso,
Foi ela. Mas todo mundo ali era da mesma idade, então tudo bem. O ciganinho envolvido, ele era muito inocente. E ela não era, sabe? E ali acontece aquelas coisas e o povo fica escandalizado, perdoam. Só que as situações complexas com o comportamento dela nunca param. Como se diz hoje em dia, né? A notícia escandalosa sobre ela, a mais escabrosa e escandalosa, é sempre a próxima. Então, se você sabe alguma coisa das 7 saias do cabaré, pode ter certeza. Se isso que você sabe hoje te escandaliza, a próxima notícia vai escandalizar mais, tá? Porque ela é desse jeito. Então, ela acaba sendo retirada dos ciganos e ela já entende de imediato que ela deve se prostituir. Porque os ciganos comentavam, haviam muitas mulheres ciganas que, por dificuldades, acabavam largando os ciganos e indo se prostituir. Como eu acabei de falar, que é a história de muitas 7 saias, né? E outras moças também de origem cigana. Então, esse comentário já havia. Quando ela fica sozinha, primeira coisa que ela pensa, eu vou achar um cabaré. E isso é lá no Rio de Janeiro, numa época onde Maria Padilha e Maria Mulamba ainda eram vivas, tá? Sempre conto nessa panelinha de entidades. E depois vejam aí um vídeo que eu falo sobre as panelinhas de entidades, né? Grupos de entidades que existiram juntas. Então, essa Padilha, essa Mulamba, essa Quitéria, essas 7 saias e outras estavam nesta panelinha. Claro que há outras 7 saias que existiram em outros grupos, em outras épocas, país afora, mas essa em específico estava ali, porque há 3 7 saias que pertenceram a esta panelinha. A da Calunga, a das 7 Encruzilhadas e a do Cabaré. Em épocas diferentes, tá? Elas não conviveram juntas. Inclusive, uma herda da outra apetrechos e também herda o nome. Porque esta cigana, ela não se chamava 7 saias quando nasceu. Tinha o nome próprio dela, que não vou mencionar aqui porque não tenho certeza, tá? Qual seria o nome dela. Eu creio que era Beatriz, mas não tenho certeza, porque ela mente, né? Cada vez que ela conta a história dela, aumenta um ponto. E muda-se algum detalhe. E ela vai direto pro cabaré de Maria Padilha, e Maria Padilha a acolhe. Por quê? Porque Maria Padilha já tinha conhecido antes outras 7 saias, que era a das 7 Encruzilhadas, tá? Que trabalhou naquele cabaré. E antes das 7 Encruzilhadas, trabalhou a da Calunga lá. Cada uma delas usava aquela saia de 7 babados. Só que no caso desta moça, a do cabaré, ela, nas imagens, ela usa também a saia de 7 babados, como essas 7 saias aqui, ó. Só que ela vai usar, na verdade, as saias sobrepostas. Existe um costume em Portugal que influenciou muito o fato da gente chamar hoje as moças aqui de 7 saias. É um costume lá de Portugal já de séculos e séculos, que é muito presente na região de Nazaré, que é o costume das 7 saias, que são mulheres que em algum momento podem ter tido relação com os ciganos ou não, a gente não sabe porque são mulheres populares, né? Vocês sabem que antigamente se documentava muito o que era da monarquia e da elite, mas ali é uma questão do povo, então ninguém tem muita ideia. Mas elas existem há anos, há séculos, como foi dito, e elas usam uma saia por cima da outra, em camadas. Então, quando se pede que elas mostrem as saias, elas levantam a primeira, aí embaixo da primeira tem a segunda, levanta a segunda, mostra a terceira, levanta a terceira, tem a quarta, até ter a 7, certo? Esse é um costume muito antigo e que algumas ciganas do acampamento dessas 7 saias tinham. Então, quando ela vai lá no cabaré de Padilha ouvir o nome 7 saias, ela vai dizer, mas eu também tenho esse costume. Só que o costume das outras 2 7 saias, Calunga e Cabaré, aliás, perdão, da Calunga e das 7 Encruzilhadas, era de dançar com a saia de 7 babados, e esta saia, ao se movimentar, dava a impressão de ser 7 saias em si. Mas isso é uma coisa que essa do cabaré, ela vai tentar, ela não foi uma boa dançarina como as outras eram, mas ela vai adquirir o nome 7 saias porque já era um nome famoso e porque ela tinha o costume de usar 7 saias mesmo. E aí que se pega o detalhe dela. Ela usava sempre 7 camadas de saias e podia combinar com espartilho, tornando aquilo quase que um vestido inteiro. Como marca de prostituição, ela acabava usando muito o espartilho por cima da roupa. Quando vocês verem por aí, isso é uma curiosidade, lingeries, hoje em dia, onde tem aquela amarração do espartilho na frente ou atrás, isso é uma coisa moderna, porque espartilho, na época, era similar a calcinha e sutiã.
ninguém usa calcinha e sutiã para fora da roupa, usa-se por baixo. Então as mulheres de família usavam espartilho por baixo da roupa, o vestido vinha por cima, ninguém via espartilho nenhum, a não ser que se fosse uma prostituta, então ela iria usar o espartilho por fora, sabe, mais apertado e por fora, certo? E ela combinava, tinha vários espartilhos, então ela iria mudando a cor da roupa. Ela gostava muito do vestido vermelho, que era vermelho e preto, mas fora ele, ela tinha mais 6 vestidos por baixo, né? E aí o que acontece? Quando ela vai pro cabaré da Padilha, ela não se dá bem lá, porque o cabaré da Padilha era um cabaré mais da elite. Ele era na região onde é a Lapa, lá no Rio de Janeiro, inclusive bem pertinho dos Arcos da Lapa. O cabaré foi demolido, depois construíram outras casas em cima, né? Aquela região não era como é hoje. Hoje o Rio de Janeiro mudou muito. Rio de Janeiro, a cidade, recebeu vários aterros, então há uma dimensão muito grande da cidade que não existia na época, né? Na época, antes, aquilo era mar. Então tem locais que antigamente eram praia ou eram mangue e hoje são bairros, né? Porque foi aterrado. A disposição da cidade mudou muito, muito mesmo. Tanto que essa região da Lapa não era na cidade, era numa periferia bem distante. E hoje ela é no meio da cidade, né? Porque a cidade cresceu muito. Mas ainda assim, era de fácil acesso às pessoas da cidade chegar no cabaré de Maria Padilha e ali frequentavam pessoas ricas. Maria Mulambo também frequentava aquela casa, mas ela possuía uma casa própria. O nome dessa casa, vocês com certeza já ouviram em várias cantigas, que é Boca da Mata. Por que Boca da Mata? Porque era um cabaré com uma estrutura parecida à do de Padilha, só que era bem mais longe. Lá mesmo aonde só dava para ir de cavalo, não tinha nem uma estrada aberta de fato. Ia-se de cavalo lá, né? Se fosse até numa charrete, numa carruagem, capaz de atolar, porque não tinha uma estrada aberta tão clara. Ela era mesmo na Boca da Mata, literalmente. E o Boca da Mata era um cabaré só para dizer que é, porque na verdade não era cabaré coisa nenhuma, era um bordel, certo? Então ali, quando alguém entrava, geralmente o lugar estava, de certa forma, não muito higienizado, tá? Você poderia ver pessoas caídas pelo chão e poderia pensar, algumas estão bêbadas, outras possivelmente mortas, levaram uma facada, uma coisa assim, quem é que sabe, né? Ao subir as escadas tinha que se pular umas pessoas que estão caídas ali, né? Sempre gente brigando, discutindo, se batendo, música desconexa, no canto do salão tem alguém tocando viola, no outro canto alguém tocando sanfona. Então era um lugar de bagunça e só ia ali quem não prestava, sabe? E essas 7 saias do cabaré, ela vai chegar lá e em vez dela pensar, nossa, estou exposta a um ambiente horrível, ela vai pensar assim, cheguei no lugar que eu pertenço. E por incrível que pareça, ela adorava aquele lugar, tá? E ela vai ganhando dinheiro com a prostituição ali. E ali, como eu falei, era um local de pessoas escusas. Então a maioria da elite da cidade e de pessoas que não se metiam com coisas mais pesadas não frequentavam Boca da Mata, frequentavam o Cabaré Vermelho, né? O da Luz Vermelha, que era o de Maria Padilha. Ou seja, mesmo que essas 7 saias do cabaré fosse prostituta, havia uma grande quantidade de pessoas da cidade que não sabia nem quem ela era. Todo mundo do cabaré de Padilha era muito famoso. Do Boca da Mata só era conhecido por aquele povinho que ia lá. Isso deu a ela a chance de poder transitar pela cidade como se não fosse uma prostituta. Então, por mais que ela ganhasse dinheiro com os clientes dela lá no Boca da Mata, ela queria mais dinheiro. E aí a Maria Mulambo vai ensinar ela que uma coisa que dá muito dinheiro é enganar o trouxa. Como diz Maria Mulambo, todo dia nasce um trouxa, né? E aí vai indicar a ela que ela arranje um mecenas, né? Um homem, né? Mecenas é um termo para pessoas que sustentam o outro em troca de algo. Então, antigamente havia muitos artistas, por exemplo, Leonardo da Vinci, o rei da França era o mecenas dele, né? Bancava ele, pagava todas as contas, dava hospedagem para que o da Vinci pudesse pintar à vontade. Tá? Então o mecenas é aquele que sustenta o outro,
sabe? Por algum motivo, mas sustenta, paga tudo, banca. Hoje em dia, mecenas já não existe mais, a gente chama hoje em dia de sugar daddy. Mas antigamente era um nome mais bonito, né? Mecenas. A Mulambo diz pra ela, olha, você é bonita, você é nova, você tem que achar um mecenas pra te bancar, e esse cara que você vai encontrar pode ser qualquer velho lá da cidade que não saiba que você é prostituta, que acha que você é uma moça humilde. Então a Mulambo disse pra ela, vai lá e conta pro povo que você é uma empregada numa casa de um bacana aí, de alguém da monarquia, alguém da política, algum senhor de escravo, algum dono de cafezal, de alambique, de fazenda de fumo, alguém chique. Porque o Rio de Janeiro havia algumas regiões ali que eram só os casarões. Sabe? Porque o Rio de Janeiro era o local, quando Salvador perdeu muito do seu prestígio, Rio de Janeiro vira o local mais popular, mais célebre do Brasil. Dessa forma, ali tinha muita gente endinheirada. E por mais que na época da colonização, obviamente, existisse a escravidão, muitas casas de pessoas ricas tinham os escravizados para fazer o serviço mais pesado. Mas quem servia na sala era uma pessoa branca. Então eles contratavam governantas, empregadas para serem a funcionária oficial, enquanto por trás, quem de fato colocava a mão na massa eram os escravizados negros, né? Então, quando era de manhã cedo, ou até mesmo antes do sol nascer, se via aquele monte de mulheres migrando da região mais humilde da cidade, indo pro lado lá onde tinham os grandes casarões. Elas iam trabalhar lá. E havia escravidão, mas o serviço delas também não era fácil, não era simples. Muitas eram alemãs, italianas, né, que estavam ali, e de fato, porque não tinham outra opção. A outra opção seria se prostituir, e é uma vida que tem que ter coragem e beleza. E a maioria tinha até coragem, mas não tinha beleza, né? Então, elas tinham que pegar no pesado. E essa do cabaré, ela tinha todo um fenótipo, uma aparência cigana, mas ela era muito bonita, então um homem velho e solitário podia ser facilmente enganado. E ela vai atrás, ela vai para a cidade e ela troca de roupa, vai colocar agora a sua primeira roupa de outra cor, põe uma roupa azul, né, e vai para enrolar algum trouxa, para encontrar um homem rico em algum lugar. Só que ela não encontra com facilidade. O que ela vai encontrar à primeira vista é um simples padeiro, mas que ganhava algum dinheiro. Com toda certeza ele não era rico, mas trabalhava e tinha dinheiro. E ele começa a ajudar ela, e ela conta pra ele essa história. Eu sou governanta, né? Eu sou faxineira, eu trabalho na casa de uma pessoa lá nobre, de um barão do café, e eu não quero mais trabalhar tanto, eu me sinto muito desgastada, e eu sou muito nova, eu queria me casar. Mas eu só posso me casar quando eu tiver o meu enxoval completo, então eu vou continuar trabalhando. E talvez eu tenha que trabalhar mais 10 anos para comprar as coisas. Olha o golpe. E esse padeiro dizia para ela, né? 10 anos? Não. Você quer se casar comigo? Se você se casar comigo, eu te dou dinheiro para você comprar o seu enxoval. Né? O enxoval, gente, era tudo. Quando a moça se casava, já que ela não teria dote, lembra do dote, né? Antigamente tinha isso. Se uma mulher casava com um homem, era comum que o pai dessa mulher desse um valor em dinheiro para o homem em compensação, porque ele estava assumindo uma mulher. Ou seja, o fato de um homem se casar com uma mulher era uma coisa tão ruim para ele que ele tinha que ser indenizado de alguma forma. Ela dizia, eu não tenho dote, então quem vai querer se casar comigo, coitadinha de mim, e eu vou lá trabalhar para pelo menos ter o meu enxoval quando alguém quiser casar comigo. E o padeiro, um homem que não era velho, tá, mas era bem bobo, olhava para ela e dizia, eu caso com você. Não tem que ter enxoval nem nada. Ela falava, não, é minha honra, não quero que um homem pague pelas minhas coisas íntimas, né, que eu já traga. E ele falava, então faz o seguinte, você trabalha só mais alguns meses e eu vou te dando um pouco de dinheiro e você junta e faz seu enxoval. Ela dizia, ai, tá certo, então em vez de trabalhar 10 anos, eu trabalho só mais 1 ano. E você vai suprindo o que falta. E ele falava, ótimo, vem aqui toda semana que eu te dou dinheiro. E ela não tinha vida sexual com eles, né, com esse homem e com os outros que viriam, porque eles achavam que ela era virgem e pura. E logo ela vai conhecer, em outra região da cidade, um ferreiro, um homem que de fato fazia ferraduras para cavalos, fazia dobradiças de porta. E ela conta para ele a mesma história.
né? Ai, coitada de mim, o meu enxoval. E este homem olha pra ela e diz: eu caso com você. Eu pago o seu enxoval, eu não tenho muito dinheiro, mas eu trabalho. E ela agora estava com um vestido amarelo. E aí ele diz assim: fica despreocupada. Ela: ai, não, mas eu quero pelo menos trabalhar mais um ano. Ele: tudo bem, em vez de você trabalhar 10 anos, trabalha um ano só e toda semana você vem aqui, eu te dou algum dinheiro. Então no padeiro, ela ia lá na segunda-feira. Ela trabalhava no cabaré de noite, então de manhã na segunda-feira. De manhã na terça-feira, ela ia no ferreiro. E na quarta-feira, aí ela ia no carpinteiro. Que caiu também no golpe. Várias profissões, né, que tinha ali na região, em setores da cidade, caíram no golpe. Ao todo 7, tá? E ela continuava se prostituindo lá no Boca da Mata, ninguém sabia. E toda semana, todo dia, né, ela saía de casa e voltava com moedinhas de ouro, sem ter que fazer nada. O máximo que ela fazia era dar uns beijinhos neles, né, um beijinho suave, prometendo que se casaria com eles, e foi trazendo sempre mais dinheiro e foi juntando um bom dinheiro. Até o dia que um deles é convidado a ir no cabaré Boca da Mata. E esse não sabia o que era esse cabaré e vai, era uma coisa nova, né? Não sei qual deles era, mas tinha ali alguns amigos barra pesada e vai. E quando chega lá, entra no cabaré. O cabaré Boca da Mata não tinha um palco para apresentações como o de Padilha tinha. O de Padilha tinha um salão bem grande e um palco lá no fundo onde as moças subiam para dançar. O Boca da Mata, elas dançavam em cima das mesas mesmo, o povo comendo, bebendo, e elas totalmente nuas em cima das mesas, rebolando e tudo. Era uma coisa bem louca, né? E aí, este, que era um dos noivos das 7 saias do cabaré, está lá sentado, olhando para cima, uma mulher dançando. Ela não olhou na cara dele, porque era muita gente ali. E ele tá vendo que aquela moça, ele conhece, né? E ela sorria e tudo. E de vez em quando algum homem agarrava ela e levava pro quarto e ela ia. E é claro que o dinheiro rolava solto, né? Depois ela voltava sorrindo mais ainda, porque juntou mais uma grana. E o dinheiro faz ela sorrir muito, tá? O que deixa ela mais contente é ganhar alguma coisa. Então, toda vez que alguém pegava ela, levava embora e ela ouvia o som das moedas de ouro ali rolando. Era um sorriso que ela abria que quase rasgava o rosto de tão alegre que ela ficava com o dinheiro. E este homem, ele em vez de fazer um escândalo, ele vai ficar calado, muito magoado. Ele sai de lá muito triste. E aí ele começa a perseguir ela sem que ela percebesse. Então, no dia seguinte, ela vai ver ele e ele trata ela normalmente, né? E quando ela vai embora, ele segue ela e fica à espreita. E no dia seguinte, no outro dia de manhã, ela sai e vai ver outro homem e ele vai atrás. Quando ela vai ver outro homem, o padeiro, por exemplo, ela vê ele, pega o dinheiro dele, vai pro cabaré. E este indivíduo que a seguiu entra na casa do padeiro e diz: essa mulher que saiu é quem? E o padeiro fala: é minha noiva, né? E aí é complicado porque o homem fala assim: mas ela também é minha noiva. E aí os dois agora seguem ela e descobrem que no outro dia ela foi na casa de um terceiro. Bom, já imaginam, né? Depois de uma semana, os 7 homens já estão sabendo da armação dela. E aquele tempo era um tempo de muita violência. Então eles decidem matar ela. Eu sei que parece uma coisa muito pesada, mas naquela época, se alguém falasse assim: uma moça enganou um homem aí, ele quebrou o pescoço dela, era totalmente normal. Ninguém questionava, nem as mulheres questionavam. Era normal, entende? Lavar a honra com sangue, né? Então os 7 se juntam. Há um momento em que ela vai ver um deles. Ela não sabia ainda que eles descobriram. E os 7 fazem uma emboscada e pegam ela lá, levam pro meio do mato e espancam ela. E eu não estou falando de tapas. Ela era uma moça baixinha, magrinha. Eles são homens grandes, todos de profissões pesadas, né? Então pensa o tamanho de um braço e uma força de um ferreiro, de um padeiro que leva 50 quilos de farinha nas costas todo dia, né? Então eles dão murros nela mesmo até que ela fique assim no chão, acabada, né? O rosto desfigurado de hematomas. E quando eles tocam no pescoço dela e veem que não tem mais vida, eles vão embora. Largam no meio do mato como se não fosse nada. E o que acontece é que ela não morreu.
Ela estava com a pressão muito baixa pela violência. Depois de alguns minutos, ela abre os olhos, né? Mal conseguia se mover. Ficou ali no meio do mato um bom tempo, horas. E aos poucos foi se levantando. E em vez... Ela era muito esperta e sempre foi. E em vez dela sair da mata e ir para a estrada, para ir para a cidade pedir ajuda, ou para alguém ver ela e socorrer, ela vai andando no meio do mato, que ela tinha uma noção de onde estava, e chega no cabaré Boca da Mata depois de horas, andando bem devagarzinho. Bate na porta dos fundos, Mulambo abre, já achando que era o leiteiro, porque uma coisa que Mulambo gostava era de receber o leiteiro todo dia. E não era o leiteiro, tá? Era ela. E a Mulambo fica assustadíssima com aquela... Que a Mulambo já tinha visto muita coisa ruim. Mas é sempre muito ruim você ver o mal em alguém que você gosta. E Mulambo gostava muito dela. E ela vê aquela moça... Sim, a moça, a Sete Saias teve que dizer quem era pra Mulambo reconhecer, né? E Mulambo pega ela e cuida dela. Só que vocês podem pensar que esta Sete Saias estava chorando e muito triste pela violência. Não. Quando ela lá no mato abriu os olhos, ela já sabia que ela ia se vingar. Ela é assim. Ela é muito mais fria do que normalmente as pessoas são. Então, enquanto ela estava caminhando ferida até o cabaré, ela já estava com a cabeça dela montando o plano do que ela ia fazer. E como ela tinha muito dinheiro guardado, que Mulambo era amiga dela, mas amigos, negócios à parte, né? Ela pôde pagar as taxas de Mulambo sem ter que trabalhar. Então ela pôde morar no cabaré, escondida lá, ninguém podia ver ela, durante meses, até que ela se recuperasse. Então foram meses e quase um ano para que ela voltasse a ter o rosto normal, sem hematomas, e o corpo sem nenhuma marca. E ela volta a ser linda. Até acabam quebrando um dos dentes dela, mas já na época haviam técnicas de restauração, mais ou menos, ela consegue colocar, e aí coloca um dente de ouro aqui no fundo, assim, ó. Vocês verem como ela era chique, né? E aí, está ótima, e coloca o plano em prática. Maria Mulambo era muito famosa, sempre foi muito famosa. Então a Mulambo decide ajudá-la, e com o dinheiro que a Sete Saias ainda tinha, ela vai comprar uma casa. Bom, a Sete Saias comprou esta casa, ali aqui o Rio de Janeiro sempre teve muita questão de... As pessoas imaginavam que tal lugar iria dar origem a uma nova cidade, e não dava. Então havia, assim, às vezes no meio do mato, uma casa completa abandonada. Até hoje, na verdade, se você andar no meio do mato por aí no Brasil, você acha 2, 3 casas, uma vila abandonada, porque juravam que ali iria dar origem a um novo local e não deu certo, né? Mas ela vai comprar uma dessas casas que tinha, que era uma casa até recente, mas ninguém morava e não tinha acesso normal até aquela casa, então ficou por isso mesmo, comprou barato a casa. A Mulambo vai mandar cartas para os 7 homens, convidando eles para a inauguração de um novo cabaré. E ir ao cabaré, gente, era uma coisa de status, tá? Tudo lá era caro. E no dia de inauguração, geralmente era gratuito, né? Então, estes homens, é claro, todos vão. Quando chegam lá, nesta casa, acham muito estranho. Era uma casa até bonita, mas velha, acabada. Eles veem que está iluminada por dentro, tem velas acesas, tem o lustre e tudo. Entram, e quando entram, alguém fecha a porta por trás deles, né? Eles foram meio tolos, porque só estavam 7 lá e eles já se conheciam, né? Fecha por trás deles e lá, no meio da sala, está Sete Saias do cabaré. E ela não está sozinha, é claro. Há outros homens que ela pagou para defender ela, né? Então, estes homens que ela pagou dão uma bela de uma surra nestes 7, né? E ela ri deles, ela ri muito. Em seguida, ela se despede de cada um com um beijo. E sai da casa. Quando sai da casa, os homens que estavam ali, os 7, percebem que a casa está toda com um cheiro muito esquisito, né? Porque tinha óleo na casa toda. Ela estava fumando, ela ama fumar, ela joga o cigarro dela pra trás, né? E bum, a casa pega fogo. E ela ficou lá um tempo ouvindo os gritos, porque eles demoraram um pouquinho pra carbonizar, né? Então eles morrem ali, entende? E ela ri muito. E aqui acaba-se a história que é mais popular dela, né? Ela acabou com os 7 maridos. E o que tem depois disso?
Nós não temos muita ideia. Nós sabemos que ela ficou no cabaré mais um pouco, depois ela some. Só que ela não morre a princípio. O que a gente sabe na espiritualidade é que ela tomou gosto pela coisa, ou seja, isso de enganar, mentir e às vezes matar é uma coisa que ela passou a fazer sem nenhum tipo de dificuldade. E é claro que espiritualmente isso causa muito prejuízo. Então esta Sete Saias do Cabaré, quando foi viva, ela não foi uma feiticeira. Ela vira uma entidade porque a alma dela está muito torta. E aí a família dela, de origem cigana, no espiritual, tenta socorrê-la quando ela morre, e ninguém sabe como ela morre, né? Talvez tenha morrido até de idade, de velhice, né? E ali ela vai tentar virar uma moça cigana, não vai dar certo, ela acaba então encontrando as outras Sete Saias e entra na falange e vira, né? Ela é uma das que chega por último, tá? Ela chegou por último e virou a mais famosa também, né, gente? Olha a personalidade marcante que essa mulher tem. Como é que ela não ia ser a mais famosa? Tanto que as imagens das Sete Saias, esta aqui coloridinha é da Cigana Sete Saias. Eu sou das Sete Saias, das Sete Encruzilhadas. Mas essa imagem também pode representá-la, tá? Geralmente a das Sete Encruzilhadas é só preto, vermelho e dourado, né? Mas a do Cabaré, ela usa uma imagem muito específica, que é a imagem onde ela tem os seios de fora. Vocês com certeza já viram essa imagem em algum lugar. Ela tem as mãos juntas sobre a saia e os seios de fora para mostrar que ela é uma mulher um pouco mais atirada, certo? Porque todas se prostituíram, mas essa, ela, vamos dizer que ela fez escola na prostituição, né? Ela era uma pessoa que ela não era vítima de forma geral, ela, na verdade, ela escolhia o caminho dela, aguentava ele e vivia bem, né? Ela, na verdade, com tudo isso, pelo jeito, foi uma pessoa muito feliz, entende? Muito realizada, porque sempre que derrubaram ela se reerguia e ficava 2 vezes maior, sempre, entende? Então, foi feliz, né? Só que o meio que ela encontrou a felicidade é um meio que o espiritual não acha muito legal. Por isso, hoje, durante algum tempo, ela vai ter que ser uma entidade e trabalhar. Quanto tempo? Não tenho ideia. Mas ela já tem um certo status, né? E continua bem. Só que, por mais que ela seja uma moça maravilhosa e hoje, como entidade, ela seja muito feiticeira e faça muitas coisas, deve-se lembrar que o caráter dela não representa as outras Sete Saias, certo? As outras geralmente são bem mais calmas e não fizeram tantas coisas pesadas. A maioria nem fez nada pesado, né? Como esta fez, entende? O caráter das Sete Saias do Cabaré se aproxima muito do caráter de Maria Mulambo, certo? E a das outras Sete Saias se aproxima muito mais de Maria Padilha e Maria Quitéria, entende? Então, espero que tenham gostado. A próxima que eu vou contar em breve é Sete Saias da Calunga, que tem uma história belíssima, né? Ela viveu no tempo de Maria Quitéria e a dela é muito mais triste, a história dela, porque ela se prostituiu, mas ela não queria. E ela, na verdade, ela queria ter uma família, mas era um tempo cruel, né? Aí você vê, todas são Sete Saias, mas elas não são iguais. Não é farinha do mesmo saco, não é. Entende? Mas vamos lá, né, pessoal? Cada dia um conto. Logo mais eu volto. E se você quiser que eu conte uma história de alguma outra entidade, comenta aqui. E também para ajudar a engajar o vídeo, eu soube que quanto mais comentários um vídeo tem, mais ele fica engajado. Então, se você puder ajudar, comente aqui embaixo alguma coisa sobre o vídeo. Se não tiver nada para comentar, comente o emoji de uma rosa. E vamos assim, pessoal. Muito obrigado. Até mais.